Irmãos, presta atenção, hoje o assunto tem muito a ver com um futuro próximo. Nós não podemos pensar que a volta de Jesus está longe, não tem como. Com todos os sinais, tudo aquilo que está acontecendo, né? E os sinais acompanharão aqueles que creem. Em Gênesis que fala sobre isso, né? Deus estava criando os luminares no céu. Haja luminares no céu, sejam eles para separar o dia e a noite, e sejam eles por sinais. Deus dá sinais no sol e dá sinais na lua, dá sinais nas estrelas, né? A criação de Deus, ela é muito obediente. Quando Deus manda, terra treme, a terra treme na hora. Difícil é você falar, homem, vá pregar. O homem não vai, o homem é preguiçoso, tem falhado muito, né? Mas nós somos diferentes, né? Não somos melhores, falhamos também, mas nós temos levado a palavra aos corações que buscam, né? Que estão abertos a receber. E essa palavra de hoje é uma palavra forte que vai dar uma direção em cima daquilo que vem por aí. É impressionante a coerência da Bíblia, em que são mais de 40 autores, né, direcionados pelo mesmo Espírito Santo. E eu já falei isso aqui uma vez, teve um cientista que tentou provar que a Bíblia não tinha coerência, ele não conhecia. E quanto mais ele começou a estudar, começou a olhar, começou a ler, ele se converteu de tanta coerência que a Bíblia tem. A ligação de um texto do Antigo Testamento, né, ou Antiga Aliança, que é a referência certa, com a Nova Aliança. Os textos, eles são impressionantemente ligados, e tem uma sequência muito maravilhosa, né? Isso é coisa de Deus, né? Nós vamos ler então a respeito da Apocalipse 16. Então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon, Har Megido. Har em hebraico é montanha ou monte, Megido é o vale do Megido, né? Então Armagedon é em grego e Har Megido é em hebraico. E então no Apocalipse 16:20, a palavra diz que desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos, nos dê a assistência do teu Santo Espírito para que possamos louvar, glorificar o seu nome através da palavra, para que haja entendimento e crescimento espiritual do seu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mandando um abraço muito especial aí para o meu novo irmão, há pouco tempo conheci, mas é um senhor muito especial, viu, seu Amadeu, irmão Amadeu, Deus te abençoe, viu? Irmão Amadeu, que a boa mão do Senhor possa estar sempre te abençoando, né? Nós estamos então, dentro daquilo que eu li, a palavra do Senhor diz assim: então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Irmãos, a planície de Megido, ela é enorme, e ela é uma referência a essa batalha, a essa guerra tão famosa que o mundo inteiro fala nela. O mundo inteiro, até mesmo aqueles que não são cristãos, a referência à guerra do Armagedon, ela é de uma abrangência mundial, porque os islâmicos, eles não falam na guerra do Armagedon, não tem no Alcorão, mas de tanto ouvir, né, eles falam
e, por exemplo, os judeus também, apesar disso aqui ser em Israel, eles não têm o Novo Testamento, mas eles falam também sobre o Armagedon como uma batalha final. E como vai ser essa batalha final? Todas as nações contra Israel. Todas as nações contra Israel. Aqueles aviões de última geração, exército de 200 milhões de pessoas. Tem até uma citação, uma hora eu vou passar para vocês, onde que fala a quantidade de pessoas que vem contra Israel. Tem uma multiplicação, cento e tantas mil vezes tantas mil. Aqui, achei. O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20 mil vezes 10 milhares. 200 milhões, meu irmão. De acordo com o número que eu vi. Isso João escreveu. Está em Apocalipse 9:16. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20 mil vezes 10 milhares. Há um enigma, porque aqui nós temos que entender o seguinte: naquela época nem tinha no mundo tanta gente assim, 200 milhões de pessoas. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, mas naquela época, na época de Jesus ali, devia ter quase que mais ou menos isso aí, né? Porque as Américas ainda não tinham sido descobertas. Então é impressionante como a precisão da Bíblia para nos dar detalhes tão importantes, tão significativos, né? Então, hoje, se você juntar aí os exércitos que estão se armando aí, se preparando contra Israel, né? Você vê Irã, China, Rússia, aí já dá. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes hoje. O exército da China é mais ou menos aí 200 milhões de homens. Então a palavra do Senhor ela é extremamente coerente. Mas como que Deus vai defender Israel? Como que Deus vai defender Israel? A palavra do Senhor nos deixa claro como que o Senhor peleja, como que o Senhor defende o seu povo. Primeiro, uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Esse é o próprio Jesus que vem montado num cavalo branco, e o seu manto branco salpicado de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 19:13. E este vai liderar os exércitos do céu. No verso 14 fala assim: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía ali da boca. Irmãos, esse é o próprio Jesus quem vai liderar a defesa de Israel. E assim eles vão reconhecer esse Messias que eles não reconheceram até hoje. Aí, esses aviões de última geração, esperando os mísseis de Israel, a defesa de Israel, e de repente cai do céu, desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 1 talento. Qual que é o peso de 1 talento? 1 talento, meu irmão, é 35 quilos. Tá? 1 talento é 35 quilos. Essas pedras precipitaram-se sobre todos os habitantes da terra, todos os aviões, todos os canhões, todos aqueles que se preparavam para atacar Israel. Isso. E eles blasfemaram contra Deus quando essas pedras caíram. Mas isso já aconteceu, irmãos. Lá, uma das pragas lá em Êxodo 9, disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedra se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. Yahvé imediatamente mandou grandes trovões, e profusa quantidade de granizo e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Então, assim,
o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. E também um outro texto que fala sobre isso é Josué 10, quando vários reis se uniram para atacar o povo de Israel que voltava ali do cativeiro do Egito. Eram 5 reis quando eles atacam, e Adonizedeque, rei de Jerusalém, e também Roão, rei de Hebron, Piram, rei de Jarmute, Jafia, rei de Lax, e Adebir, rei de Eglon. Então eles partiram contra Israel, foram atacar Israel. E aí a palavra do Senhor diz assim: ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Portanto, irmãos, é maravilhosa a ação de Deus, porque o Senhor é quem peleja por nós. A batalha praticamente perdida, né? O povo voltando do cativeiro, ali não tinha nem armas direito. Mas o Senhor, que cumpre sempre as suas promessas, agiu e derramou do céu aquela chuva de granizo, mais uma vez, assim livrando a Josué e o povo de Israel que chegava ali na terra de Canaã. Mas essas pedras existem, esses granizos existem. Tem um estudo que eu vi de um pastor, que ele também é arqueólogo, ele mostrando lá no Vale do Aialon, onde foi essa batalha aí de Josué, pedras enormes, que não são dali. Os geólogos já estudaram aquela região, então a geologia daquele lugar, ela é diferente dessas pedras que tem lá, caídas certamente do céu, porque foram essas que caíram, que estão ali naquele lugar. Então lá no céu tem um depósito de pedras, de armas que Deus usa quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. No céu tem. Se você pegar aí, abrir a sua Bíblia em Jó 38, 22, Jó 38, 22. É um texto, parece que não tem nada a ver com o contexto aqui do livro de Jó, né? Mas aí fala assim, Jó 38, 22. Porventura, entraste nos reservatórios de neve e contemplaste os tesouros de granizo que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? Pois é, aconteceram as aflições e o Senhor derramou do céu o seu granizo. Aconteceram os enfrentamentos, Deus também derramou. E quando vier a guerra do Armagedon, o Senhor já avisou que vai destruir o exército dos inimigos, aqueles que vêm contra Israel, com as armas que já estão preparadas na eternidade, lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse Deus nosso é maravilhoso, é o Senhor dos exércitos, é um Deus de paz, mas que peleja pelo seu povo quando ele é ultrajado e atacado, como Israel sempre foi e ainda está sendo, e o Senhor defende Israel. Amém?